Olá pessoal dos terceiros do ETC, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. E vamos para mais uma aula, tá? A gente vai dar sequência à matéria do primeiro bimestre e a aula anterior a gente tinha tratado de cinética química e seguindo a nossa programação, a gente vai trabalhar então, começar agora, eu não fecho nessa aula, tá? Equilíbrios químicos. Bom, essa aula que vou deixar gravada para vocês, ela vai fazer parte da atividade para a próxima para a nossa segunda atividade do bimestre, tá bom? Numa próxima semana. Então vocês terão um vídeo para assistir e alguns exercícios para responder baseados nessa aula aqui, tudo bem? Bom, então vamos dar sequência aqui. A gente vai falar hoje sobre equilíbrios químicos. Inclusive, ele foi o tema da aula de Química da segunda-feira, dia 11 de maio. Tá? Então, a gente está acompanhando a programação aí do Centro de Mídias. Tudo bem? Bom, no começo do ano, na primeira aula do ano, eu fiz uma revisão com vocês do que é uma reação química. Tá? São reagentes que se transformam em produtos. Então vocês devem lembrar, inclusive vocês têm anotado no caderno, a reação química é uma transformação química, ou seja, é uma transformação que leva à formação de novas substâncias. As substâncias que iniciam a reação nós chamamos de reagentes e aquelas que são as substâncias novas que surgem da reação são os produtos. E aí vocês devem lembrar que eu usei diversas vezes em aula o exemplo das reações de combustão, que são as reações de queima. Tá? Aqui na primeira equação vocês observam a combustão do etanol. Tá? Deixa eu trocar aqui rapidinho, só para a gente ir marcando. Ó, essa é a fórmula do etanol. Tá? O O2 é o oxigênio que todo combustível precisa para poder queimar e forma-se gás carbônico e água. O 3, o 2 aqui, eles são balanceamentos, né? Faz parte do balanceamento da equação. E embaixo você também tem uma combustão, só que a combustão da gasolina. Só uma curiosidade, na verdade a gasolina é uma mistura de substâncias, né? E aqui a gente tem representado o octano, é um dos componentes, não é o único. E em orgânica a gente vai ver mais para frente, reconhecer fórmula, dar o nome, tá? Mas é o octano. Aqui também reagindo com oxigênio, formando o CO2 e água, o 8 e 9, o 25/2 é o balanceamento, e um detalhezinho que também fez parte da nossa matéria aí para trás. Tá? Esse valor e esse valor são representados como ΔH, que é o que a gente chama na química de variação de entalpia. Quando esse valor é negativo, que é o caso aqui e aqui, significa significa que a nossa reação é exotérmica. E toda combustão é exotérmica, tá? Mas aqui foi um detalhe rápido aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre as reações em si. Bom, se a gente pensar no carro, né, movido a álcool ou a gasolina, que o etanol é um álcool, né, um tipo de álcool, o que acontece? Também já foi falado em sala. No início da reação, eu tenho só o combustível. Vamos pensar que o carro está na garagem, estacionado, e lá no tanque está abastecido, então está tranquilo, tem combustível. O oxigênio, o motor vai tirar do próprio ar. Então, enquanto eu não ligo o carro, não existe produto. Como toda reação, vai começar só com os reagentes. Muito bem, liguei o carro, não vou entrar em detalhes aqui, né, energia de ativação, aquela coisa toda da última aula, para a gente não estender muito, mas liguei, as condições para a reação estão todas ali, a reação começa. Muito bem. Aí, o que acontece? Pelo escapamento do carro, não sai mais o álcool, saem gases, são novas substâncias. Basicamente, gás carbônico e vapor de água. Tá? Ou seja, no início da reação eu tenho só reagentes, eu não tenho produtos. À medida que a reação começa, o que vai acontecendo? Os reagentes vão sendo consumidos, então a tendência é a quantidade deles no início
tem um valor e com o passar do tempo ele vai diminuindo. É um exemplo muito fácil de lembrar, por quê? É só lembrar do carro. À medida que eu vou andando com esse veículo, vai chegar um momento, eu vou ter que reabastecer, porque ele vai consumindo o combustível. Então é meio óbvio isso, tá? Em compensação, no início da reação, eu não tenho produto, porque ela não começou. Uma vez iniciado, o escapamento do carro vai jogando gases lá fora do carro. Quanto mais eu vou usando o combustível, mais gases esse escapamento vai eliminando. Então, com o passar do tempo, o reagente tem a tendência a diminuir a quantidade, o produto a tendência a aumentar a quantidade. Tá? Isso vale também para a reação de baixo, só trocamos o combustível por gasolina. Tudo bem? Vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Eu vou ter só produto porque o meu reagente vai, entre aspas, acabar. Tá? É isso que, para quem assistiu a aula lá do Centro de Mídias, a professora quer dizer com a reação se completar. No início você tem só reagente, e o que é o se completar? No final, você só tem o produto. É uma reação... Só um instantinho aqui. Tá? É uma reação que se completa. São reações... Perdão, gente. Desculpem aqui. São reações irreversíveis. Tá certo? Quer dizer, ela acontece num único sentido e aí ela acaba. Então, se eu não reabastecer o carro, eu não vou conseguir fazer ele funcionar mais. Tá? Por quê? Irreversível, ela não tem volta. Ela acontece num único sentido. Tudo bem? Bom. Agora, o caderno de vocês de Química traz um equilíbrio que é extremamente importante na indústria química. E eu vou trazer essa reação aqui para a nossa aula, tá? Que é a obtenção da amônia. A amônia, para quem não conhece, é um gás, né, na condição ambiente com a fórmula NH3. Tá? A amônia ela tem importância industrial porque ela é matéria-prima. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó. Não, depois eu coloco. A amônia ela é matéria-prima para a obtenção de fertilizantes, tá? E para a fabricação de explosivos. Ela não é o explosivo, tá? Ela é matéria-prima. Ela serve para depois entrar na produção dessas substâncias. Fertilizantes, quer dizer, substâncias utilizadas na agricultura para aumentar a produtividade agrícola e na produção de armamentos, explosivo comum à base de nitrogênio. Tá? Bom, então a importância da substância da indústria química, não preciso nem falar, né? Com o advento do desenvolvimento de fertilizantes, quer dizer, a produção agrícola pôde aumentar, atendendo uma necessidade de um aumento de população a partir do século XIX e avançando pelo século XX. Tá? Então, e lógico, aí teve a questão dos armamentos também, a indústria militar veio acompanhando e a amônia como matéria-prima para os dois. Tá? Bom, a reação da amônia está aqui. Daqui a pouco eu chamo a atenção o porquê, eu devia ter colocado antes, mas depois, mas tudo bem. Por que esse símbolo está assim? Tá? Inclusive é o tema da nossa aula. Os reagentes são o nitrogênio e o hidrogênio. Tá? E a amônia é produto dessa reação. Quer dizer, o nitrogênio e o hidrogênio são substâncias conhecidíssimas. Tá? Qual que era o problema da indústria química? Quando você reage nitrogênio com hidrogênio, no início, como toda reação, você só tem reagentes, não tem produto. Começa a reação. Os reagentes começam a diminuir de quantidade, porque eles vão sendo consumidos, e o produto começa a aumentar de quantidade porque está sendo formado. Só que no caso da amônia, o que se observava? Tá? Que chegava uma hora que a quantidade de reagentes parava de cair e a quantidade de amônia parava de aumentar. Como se a reação tivesse parado. Tá? E ninguém entendia o porquê. Então por que essa reação para? Tá? Bom, essa reação não para. Tem um detalhezinho por trás. É isso que eu queria chamar a atenção. Tá? Então eu coloquei aqui que a amônia é usada como matéria-prima para fabricação de explosivos e fertilizantes para a agricultura. Então, uma pequena parte histórica. Tá?
até até o início do século XX, ali, finalzinho do século XIX para iniciar o século XX, praticamente a única fonte de amônia que as pessoas tinham vinha de um sal produzido apenas no Chile. Eu não sei se 100%, mas vamos pôr mais de 90% é o chamado salitre, que é o nitrato de sódio. A partir dele se produzia amônia. Então, conclusão, no comércio exterior, tá, todos os países que precisassem de amônia dependiam de comprar salitre do Chile, certo? Tanto é que o Chile, né, aí como ele era praticamente o único produtor, então ele tinha controle sobre o preço, enfim, né, questões aí comerciais. Muito bem. Obviamente que quando você pega na história, você tem a primeira Revolução Industrial no século XVIII, a segunda Revolução Industrial no século XIX, e aí a demanda por matéria-prima ela cresce demais do século XIX para o século XX. Tanto é que a Primeira Guerra Mundial, você vê em história, ela é resultado de conflitos aí, né, coloniais entre as grandes potências da época, por busca aí, né, de matéria-prima, enfim. Né. Não vou entrar em detalhes aqui, nem sou o mais a pessoa para falar, mas a gente tem que levar em consideração isso. Muito bem. Então, depender apenas de amônia a partir do salitre do Chile passou a ficar inviável. E o Chile controlava o preço desse produto. Então, pesquisava-se maneiras de se produzir amônia sem depender do salitre do Chile. Né? Então, uma das reações a que vocês têm aqui na tela? O problema era esse que eu te falei. Ela não tinha um rendimento alto. Então, o que as pessoas testavam? Mexia em temperatura, mexia em pressão, que são fatores que afetam a velocidade, a gente viu na outra aula. E quem vai determinar a melhor condição para a produção dessa amônia são dois cientistas. Tanto é que, deixa eu mudar aqui, o método de produção de amônia ficou patenteado como o processo Haber-Bosch, porque faz referência ao sobrenome dos dois, né? Fritz Haber e Karl Bosch, dois alemães. Tá? Bom, daqui a pouquinho eu coloco, o Haber é o que desenvolve essa condição em nível de laboratório, né, em nível laboratorial, melhor dizendo, em pequena escala, e o Bosch é o que consegue transportar isso para a escala industrial, que é o trabalho, por exemplo, de um engenheiro químico atualmente. Tá? Porque em pequena escala é uma coisa, se levar para a produção industrial é outra. Mas aí o processo é patenteado com o nome dos dois. Né? Que são essas condições aqui, ó, 500 graus de temperatura e 200 atm de pressão. Não são condições simples de serem atingidas, tá? Só para você ter uma ideia, 200 atm de pressão é 200 vezes mais a pressão atmosférica do que a gente está nesse momento aqui no ambiente. E 500 graus de temperatura é uma temperatura bem alta, né? Então, industrialmente, é a condição melhor para que você consiga o máximo de amônia a obter. Tá? Muito bem, aqui está uma imagem dos dois. Tá? Então, em 1908, o Fritz Haber encontra as melhores condições em laboratório. E o Karl Bosch consegue desenvolver, entre 1912 e 1913, a melhor condição para levar isso para a escala industrial. Qual que é a importância histórica? Tá? São alemães. Aqui, essas datas que vocês veem aqui entre parênteses, a gente pode estar às vésperas do início da Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914. Quer dizer, o desenvolvimento pela Alemanha de uma melhor condição de produzir amônia, ela permitiu que ela começasse a produzir mais armamentos sem depender de material importado. Tá? Então é um período que as grandes potências estão numa corrida armamentista, tá? As tensões coloniais começam a se acirrar e vão estourar na Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha, de um lado, né, estava já se armando, tá aproveitando esse desenvolvimento dessa reação aí. Tudo bem? Bom, agora trazendo para a química, onde eu queria chegar? Por que essa reação não se completa? Por que eu não chego no máximo de amônia possível? Então vou mudar de tela para não ficar muito carregado. Aqui está o equilíbrio de novo, tá?
Porque essa reação ela entra em equilíbrio. O que é o equilíbrio? Como qualquer reação, começamos apenas com reagentes. Beleza. As condições são atingidas, os reagentes começam a reagir. Eles vão dar origem ao produto. Numa reação normal, aquela que a gente chama de irreversível, a tendência é o reagente ser consumido e vai caindo a quantidade e o produto vai aumentando a sua quantidade. Até o momento que o reagente, vamos dizer assim, entre aspas, zera. Aí a reação para e você tem o máximo de produto possível. Na reação da amônia, no início, você observa uma diminuição da concentração dos reagentes, tá? E um aumento da concentração dos produtos. Só que ela estaciona, por quê? Aí eu falei agora há pouco. A reação dá a impressão que ela parou, mas não é que ela parou. É que começa a acontecer a reação inversa. A amônia formada volta a regenerar os dois reagentes de onde ela veio. Então, a gente fala que isso é uma reação reversível. E aí você entende por que a setinha aqui é dupla, indo e voltando, enquanto que aquela da combustão da primeira tela era só de ida. Só de ida e irreversível, e de volta reversíveis, né? Então, a reação de formação da amônia, ela começa a ser compensada pela decomposição da amônia. E por que eu falei para vocês que dá a impressão que parou? As concentrações, elas estacionam, mas não é que a reação parou, é que a reação de ida é compensada pela reação de volta. Inclusive, daqui a pouco vocês vão me ouvir falar que quando o equilíbrio é atingido, tá? Quando eu observo essa condição que eu acabei de falar, as concentrações param de mudar, o reagente para de cair e o produto para de aumentar. Agora, quando isso acontece? Quando as velocidades do sentido direto e inverso, elas se igualam. Tá? Muito bem. Só um detalhezinho, mas vai ser assunto para uma outra aula, vai ser a próxima aula, inclusive. O equilíbrio dinâmico, tanto é que a gente vai estudar deslocamento de equilíbrios. Quer dizer, quando eu perturbo o equilíbrio, ele me dá uma resposta. Se ele me responde, é porque ele é dinâmico. Né? Se ele fosse parado, não teria resposta. Mas é tema para uma outra aula, tudo bem? Vocês vão muito ouvir em equilíbrio a expressão reação direta e reação inversa. Então, aquela que segue o sentido da nossa escrita, a reação direta. E a contrária, a reação inversa. Em outras palavras, no equilíbrio químico, quando que o equilíbrio é atingido? As velocidades das reações direta e inversa, elas se igualam. E aí, nessa situação, as concentrações de todos os participantes tornam-se constantes. Não são iguais, né? O que é igual é velocidade. As concentrações tornam-se constantes. Tornar-se constante significa parar de diminuir e parar de aumentar. Tudo bem? Bom, aqui eu preferi começar de exemplo o equilíbrio da amônia, porque é uma reação importante. Aí eu trouxe um pouquinho de história para vocês, mas vamos trabalhar com equilíbrio genérico, sem especificar as fórmulas, tá? A mais B dando C e D. É aqui o símbolozinho do equilíbrio. Tá? A velocidade direta eu vou chamar de V1. Normalmente, quando a reação começa, a V1 ela é maior. À medida que o equilíbrio vai se consolidando, a velocidade 2, a reação inversa vai acontecendo até que as duas velocidades se igualam. Quando V1 e V2 se igualarem, é porque a reação atingiu o seu equilíbrio. Tá? Então é isso que essa informação passa para vocês. Tudo bem? Então aqui graficamente uma representação disso. Ó. A reação direta, tá? É aquela reação que quando começa a velocidade dela é máxima, porque a reação no sentido, vamos dizer assim, não é a minha palavra certa, vamos pegar o sentido tradicional, da esquerda para a direita. Então ela começa, ela é a que vai iniciar, então ela é a que vai estar com a velocidade o máximo possível. Como o outro lado da reação é a formação do produto, teoricamente não tem a volta ainda, então a velocidade é zero. Qual que é a tendência? No começo a reação direta é mais rápida, só que começa a haver uma inversão.
a tendência, a velocidade da reação direta ir diminuindo, e em compensação, começa a acontecer a reação inversa e ela vai aumentando. Quando o equilíbrio é atingido, quando as duas velocidades se igualam. O instante que isso acontecer é o que a gente fala, é o instante onde a situação de equilíbrio foi atingida. É o momento que o equilíbrio parece estar parado para você, mas ele não está. Tá bom? Aí, como eu tinha falado, por esse motivo, né, que as velocidades elas se igualam, elas não ficam zero. Então, equilíbrios são dinâmicos, eles estão em movimento. Tá? Em relação à concentração, a gente observa um outro comportamento. Tá? Então, esse eixo do gráfico, concentração, aqui o tempo da reação. O equilíbrio, nesse equilíbrio genérico, o A e o B fazem um papel para a gente de reagentes. Então, no início, a concentração de reagentes é a máxima possível. Eu não gastei ele ainda. C e D faz o papel de produto. Então, no início, eu não tenho produto ainda, por isso que está no zero. Quando a reação começa, os reagentes têm a tendência, como qualquer reação, a ir diminuindo porque eles vão sendo consumidos. No gráfico, a linha do reagente vai caindo. Em compensação, os produtos começam a ser formados. Então, a concentração dos produtos começa a aumentar. Só que, quando a reação vai começando a atingir seu equilíbrio, a reação inversa começa a acontecer também. Então, começa a haver uma compensação. A quantidade de reagente que cairia para formar C e D fazendo aumentar, a reação inversa ela acaba compensando. Então, nesse momento, as concentrações tornam-se constantes, porque o consumo do reagente é compensado, tá, pela reação inversa. Então, é como se ele tivesse a reação da impressão que parou. Como é que eu vejo isso no gráfico? As concentrações estacionam. Não estou dizendo que elas se igualam. Eu estou dizendo que elas se tornam constantes. Elas param de mudar. Então toma cuidado, tá, gente? As velocidades se igualam. As concentrações não necessariamente. As concentrações tornam-se constantes. Tá? Então você fala, a partir do instante que ficou constante, você fala que a reação atingiu o equilíbrio. Então no equilíbrio químico, aquela noção de reagente e produto ela fica meio sutil. Porque quando o equilíbrio é atingido, você vai encontrar juntos tanto reagentes quanto produtos. Numa reação normal, no final da reação, você só tem produto, entendeu? Essa é a grande diferença de um equilíbrio para uma reação irreversível, certo? Bom, daí para frente alguns detalhes, né? Uma classificação de equilíbrios é ele ser homogêneo e heterogêneo, é muito simples. Quando você pega os participantes do equilíbrio, todos estão no mesmo estado físico, por exemplo, o Gzinho que está aqui, significa que eles são gasosos. Todos são gasosos. Então você fala que o equilíbrio é homogêneo. Nesse segundo caso, você tem sólido e gasoso. Então os participantes da reação estão em estados diferentes. Você fala que é um equilíbrio heterogêneo. É bem simples a classificação, tá? E aí, gente, uma parte importante também, essa parte não foi falada na aula do centro de mídias, tá? Que é a chamada constante de equilíbrio. Os livros de química, eles trazem a dedução da fórmula. Eu não vou fazer isso, tá? Eu já vou apresentar para vocês a expressão direta da constante. Só que a dedução da fórmula é porque ele escreve, determina a fórmula da velocidade no sentido direto, a fórmula da velocidade no sentido inverso, iguala V1 com V2, faz um rearranjo de incógnitas ali e chega na constante. Eu já vou apresentar para vocês a constante direto, de cara. Né? Bom, as constantes de equilíbrio são determinadas com base nas concentrações em mol por litro e a gente vai representar a constante por Kc. Tá? Eu não vou falar aqui, mas existe também o Kp, que é a constante de equilíbrio em função de pressão. Eu achei que vai ficar muito extenso, então eu posso falar numa outra aula, tá? Bom, então K, constante de equilíbrio, C, constante de equilíbrio em função de concentração.
As concentrações que a gente vai trabalhar na constante são todas em mol por litro, tá? Que é uma unidade de concentração. Bom, exemplo, eu vou determinar a constante de equilíbrio para o equilíbrio da amônia, tá certo? Então tá aqui um exemplo, ó. Então o equilíbrio da amônia está aqui para vocês. O Kc, como é que eu vou representar? Você sempre pega o lado direito do equilíbrio, né? E coloca a constante numa fração. Ela vai estar no numerador da fração, na parte de cima. Tá? O que é importante você perceber? O colchete, eu tenho uma legenda aqui do lado depois, ela vai aparecer no final, mas eu vou adiantar aqui para vocês. Quando você coloca uma fórmula dentro do colchete, você quer dizer a concentração mol por litro daquela fórmula, a molaridade. Tá? Então eu peguei o NH3 e coloquei dentro do colchete. Esse 2 aqui, ele veio do balanceamento. Então, o valor do balanceamento que acompanha a fórmula, o que acompanha, não é o de baixo não, tá? Ele vira expoente no Kc. Como eu não tenho outros produtos aqui, em cima, no numerador, só a amônia. Embaixo, então aqui é a linha da divisão, né? Da fração. Aí você vai colocar os reagentes. Então, o N2 no colchete, pegando o N2 que está aqui, né? E você observou que eu não coloquei expoente. Na verdade, na matemática, quando eu não coloco expoente, é porque ele vale 1. Por quê? Quando não tem nada na frente, é porque eu considero o número 1 que não precisa ser escrito. E aí um detalhe, tá? Na equação da química, é um sinal de mais que separa uma fórmula da outra. Dentro do Kc, é vezes. Tá? É uma multiplicação. E aí você coloca o outro reagente. É o H2 dentro do colchete, elevado a 3, porque aqui é um 3 que faz parte do seu balanceamento. Então assim, ó, eu não trouxe número para vocês. Eu só pedi, ó, vamos escrever a expressão da constante de equilíbrio. Tá aí a expressão. Certo? E aqui a legenda que eu prometi para vocês, ó. Quando você coloca fórmulas dentro do colchete, você quer dizer a concentração molar, mol por litro, daquela substância. Tá? As concentrações na constante todas são em mol por litro. Tudo bem? Observações. O valor de Kc depende da reação considerada a temperatura. É que nas questões a gente não vai avaliar isso, mas ele é dependente da temperatura. Né? E não depende das concentrações iniciais dos reagentes. Ele depende das concentrações de equilíbrio, tá bom? A constante de equilíbrio, que é o Kc, é tratada como um número. Você pode ver, deixa eu voltar aqui. Eu não fiz cálculo, vou fazer depois. Você não precisa colocar unidade. Até existe a unidade, mas para fins aqui de vestibulares, né, para os nossos exercícios e atividades, você vai simplesmente representar um número, tá? Isso aqui, eu vou até dar um destaque, gente, que eu acho mais importante para a nossa matéria agora. Líquidos e sólidos, eles não fazem parte da solução do cálculo da constante. Você reparou, deixa eu voltar aqui, ó, por que todas as fórmulas que eu escrevi apareceram na constante? Porque eram todos gasosos. Sólido e líquido você não escreve, tá? E aqui o significado da constante de equilíbrio. Tá? Como ela é uma fração, você tem duas possibilidades. Ela pode dar um número maior do que 1, quando o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 10 dividido por 2 vai dar 5. Tá? Quando o K é maior do que 1, é porque o numerador é mais alto, significa que você tem mais produto e menos reagente. Tá lá, ó. Os produtos predominam no equilíbrio, e o equilíbrio encontra-se à direita. Essa direita aqui está meio dúbio, tá? Mas você tem mais substância do lado direito da reação, é isso que ele quer dizer. Em compensação, quando você tem um número menor do que 1, uma decimal, por exemplo, 5 dividido por 10 dá 0,5. Quer dizer, o numerador é menor que o denominador. Então significa que você tem pouco produto e mais reagente. Tá? Então, aqui está só uma relação para vocês, né? Não é que a reação está desequilibrada, é que você não vai ter a mesma concentração
de reagente e produto dentro da situação de equilíbrio. É só isso. Tá? Não é um desequilíbrio, não. Não entendam errado essa imagem aqui. Tá? É que no momento que a reação entra em equilíbrio, você tem mais substância do lado e menos do outro. É isso que o KC vai te informar. Tá? Se for maior do que 1, tem mais produto e menos reagente. Se for menor do que 1, quando é uma decimal, tem mais reagente e menos produto. É só isso. Mas o equilíbrio está lá. Tá? Isso aqui, deixa eu só trocar para a ponteira. Quer dizer, no K maior do que 1, aqui para de cair, aqui para de aumentar porque tem equilíbrio. Constante maior do que 1, aqui para de cair, aqui para de aumentar porque tem equilíbrio. Tá bom? Eles estacionam nesses valores, é isso que significa. E agora sim o exercício, tá? Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe meio mol por litro de Na2O4 em equilíbrio com 2 mol por litro de NO2, segundo a equação. Aí vocês têm a equação aqui. Gente, aqui eu troquei o símbolo do equilíbrio, mas é a ideia dos dois sentidos, tá? Continua valendo. Qual o valor da constante de equilíbrio, Kc, nessas condições, tá? Indica o sentido da reação. Esse sentido aqui eu ia tirar, acabei esquecendo. Vamos só calcular o Kc, tá? Deixa eu só marcar aqui. A gente vai calcular a constante de equilíbrio. Esse vai ser meu foco aqui, tá? Bom, então o Kc é a pergunta. Para ficar mais fácil, eu vou colocar o equilíbrio de novo nessa página, porque senão eu não consigo, talvez vocês não vão entender a minha montagem. Então eu repeti o equilíbrio aqui, tá? Bom, para eu poder calcular o Kc, eu tenho que escrever a expressão primeiro. Então, Kc, o que ele é? O lado direito, é uma fração, né? O lado direito da reação vai no numerador. Então, repara. Deixa eu trocar a corzinha aqui, senão vai acabar confundindo. Ó, na equação, eu tenho o NO2. Ele está escrito aqui. Esse 2 de baixo eu copiei, porque é da fórmula. Agora, esse 2 aqui é o expoente. Então, o colchete e eleva ao quadrado. Tá? Ó, gasoso, então ele entra no equilíbrio. Se fosse sólido, eu colocaria o número 1 aqui. Tá? Ele não participa da constante. O lado esquerdo do equilíbrio é denominador da fração. Só tem 1, então só vai aparecer ele. Como não tem nada aqui, eu conto como 1. Então, elevado a 1 eu não preciso escrever. Como ele é gasoso, ele aparece na constante. Tá? Muito bem. Agora, escrevi a constante, vamos substituir os números. Vai aparecer do lado esquerdo para vocês. O NO2 vale 2 mol por litro, a concentração dele no equilíbrio. E o N2O4 vale meio mol por litro no equilíbrio. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o meio e colocar no lugar do N2O4 e vai pegar o 2 e colocar no lugar do NO2, lembrando que ele está ao quadrado. Então vai ficar isso, Kc igual. O 2 é a concentração de NO2, está ao quadrado por causa do quadrado do Kc, dividido por meio, que é a concentração de N2O4. Daí para frente é matemática, pessoal. 2 ao quadrado, 4. O meio embaixo continuou. Dividir por meio é dobrar, né? Kc vale 8. Tá? Então, determinamos aqui quanto vale o Kc para essa reação. Quando eu perguntei o sentido do equilíbrio, né, ficou meio... Eu aproveitei o exercício já resolvido, eu ia tirar essa expressão, mas o que ele quer dizer? 8 não é um valor maior do que 1? Se é maior do que 1, significa que o numerador é maior que o denominador. Tá? Ou seja, o lado direito do produto é maior que o lado esquerdo do reagente. Então, o equilíbrio 8, no equilíbrio você tem mais do NO2 e menos do N2O4. É isso que significa, tá? Mas o mais importante para mim aqui é que vocês saibam determinar o Kc, calcular o Kc. E todo o conceito do que é um equilíbrio químico. Certo? Tá aí, gente. Então é isso.
Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Um abraço a todos e que todos se cuidem aí. Um abraço, um beijo para todo mundo e tchau.